Olá, vamos então fazer hoje uma instalação do Engine Firewall. Para fazer uma configuração então aqui do Engine Firewall, vamos fazer então a instalação primeiro do servidor e depois do cliente então aqui do Engine Firewall. A primeira coisa então que a gente vai fazer de primeiro momento é baixar o Engine Firewall. Vou então abrir aqui o meu navegador para fazer o download do Engine Firewall. Este link eu vou deixar então na descrição do vídeo para fazer o download do Engine Firewall. Vou colocar então o link aqui e vou fazer o download então do Engine Firewall. Aqui no caso ele tem uma versão beta também, no caso aqui alpha, mas eu vou querer baixar a versão normal, que é a versão EFW-3.0.0.devel de 2014 01.15.10.45.ISO. Vamos então fazer o download desta ISO. O link vai estar na descrição do vídeo para até você encontrar a versão nova. E vamos fazer então o download do Engine Firewall, a ISO de instalação. Vou aqui mostrar o download aqui do Engine Firewall, vai levar um tempinho, então vamos aguardar ele fazer o download do Engine Firewall para a gente já fazer logo em seguida a instalação. Vai levar aí uns 10 minutinhos para fazer o download, vamos aguardar. Agora então o Engine Firewall está terminando de fazer o download aqui, faltando agora 5 segundos, já está acabando. E baixamos os 208 MB de arquivo, que é a ISO do Engine Firewall. Muito bem, finalizou aqui. Vou então mostrar na pasta, está aqui no meu downloads. Vou mover ele aqui para minha área de trabalho para facilitar. E vou iniciar a minha máquina virtual com o VirtualBox. Aqui eu vou usar como cliente o Windows Server 2003 aqui nesta máquina virtual. Eu vou colocar aqui nas configurações desta máquina virtual, aqui na rede, eu vou colocar a rede interna para a gente usar esta máquina virtual como rede interna. Depois eu explico o porquê. Vou também criar um novo e vou colocar a seguinte descrição: Engine Firewall. No caso aqui é o Linux. Vou botar outro tipo de Linux de 64 bits e vou deixar 512 MB. Não vou acrescentar um disco agora e vou criar. Vamos abrir as configurações da máquina Engine Firewall, máquina virtual. Aqui no básico está ok, vamos deixar assim mesmo, aqui vamos deixar assim mesmo, deixamos assim. Na memória deixamos assim, vou colocar a ordem de boot para dar boot primeiro pelo disco óptico, depois pelo disco rígido. Vou colocar o dispositivo de apontador mouse PS2, vou deixar o I/O habilitado e o relógio de máquina retorno UTC habilitado. Aqui eu vou deixar então o PNX desabilitado, melhor, e a aceleração vamos deixar padrão. Monitor vou deixar 10 MB porque é um sistema modo texto, e aqui vamos deixar da mesma forma. Aqui eu vou tirar esse controlador, colocar uma controladora IDE, criar um novo aqui de disco, botar 10 GB. Se você for fazer cache em disco, você pode colocar mais. Vou colocar aqui Engine Firewall. Muito bem, do tipo VDI e dinamicamente alocado. Vou também colocar o disco vazio, o óptico vazio. Aqui já vou selecionar então a minha ISO que eu baixei aqui, que está na minha área de trabalho. Está aqui agora. Deixamos sem áudio, porque não vai precisar. Rede. Aqui geralmente é a ETH1. Então deixamos ela em bridge. Aqui no caso, vou deixar Intel Prometheus Server, permitir tudo. E vou deixar aqui um endereço MAC para fazer a configuração desta máquina virtual. Por que eu estou deixando a placa em modo bridge? Porque aqui é que recebe a internet, ou seja, eu vou simular que este computador está recebendo a internet aqui por essa placa de rede aqui que está em modo bridge. Na segunda eu vou habilitar também e já vou colocar a rede interna que vai se conectar àquele servidor aquele PC, no caso servidor 2003, que está ali também. Pode ser usado Windows 7, Windows Vista, qualquer cliente também Linux. Aqui eu vou usar o 2003, pois é a única máquina que eu encontrei disponível aqui na minha máquina virtual, para mim não precisar formatar uma nova também. Vou colocar aqui Intel Prometheus Server, permitir tudo, vou trocar aqui o endereço MAC também, aqui está.
Então aqui na segunda placa eu deixo rede interna, aqui nas outras duas eu deixo sem nada. Aqui deixamos assim, vou desabilitar o USB porque não precisamos. E exibir o topo na tela, ok. Então está pronta a minha configuração do Engine Firewall. Vou inicializar esse Engine Firewall e vou inicializar também o meu Windows Server 2003. Que no caso vai ser o cliente deste Engine Firewall. Lá está iniciando o Windows Server 2003 e está iniciando também o Engine Firewall. Minimizar esse display aqui. Estamos então na tela do Engine Firewall. A partir de agora, você nessa tela, Enter, e saiba que esse HD tem que estar vazio, pois ele apaga tudo do sistema. Vamos deixar em inglês, ok, Tab, Enter, ok, Enter. Aqui nesta parte, Yes, ok. Aqui no caso ele pede se você quer habilitar a porta serial. No meu caso não tem porta serial, então não, ok. E ele está fazendo a formatação então do disco, no caso desse sistema. Enquanto ele formata, eu vou então fazer logon aqui no meu sistema, que vai servir como cliente deste Engine Firewall. Vamos aqui esperar então ele terminar de fazer a instalação do Engine Firewall. E está instalando os pacotes. Vou entrar aqui no meu sistema, esperar ele carregar aqui. Enquanto isso ele está instalando os pacotes. Vamos então aguardar. Agora aqui então ele já está terminando de fazer a instalação do Engine Firewall. Muito bem, aqui no caso da rede. Digamos assim, você tem duas placas de rede, uma que entra na internet e outra que sai para a rede local. No caso aqui, ele quer o endereço de IP da sua rede local, que vai ser depois deste Engine Firewall. No meu caso, como a minha rede é uma rede que no caso aqui é uma rede muito grande, digamos assim, eu vou então usar o endereço de IP 10.0.0.1 de Gateway. Se você usar a rede barra 20, no caso a rede barra 8 é 10.0.0.1 de Gateway. Rede 16 barra 16 é a 172.16.0.1. Rede barra 24 192.68.0.1 ou 1.1 se preferir. Isso vai depender muito da sua rede interna, no caso. Vou então apagar isso aqui. No meu caso aqui é 1/8, então 255.0.0.0. E damos OK. E agora então ele termina de fazer a instalação do Engine Firewall. Vamos então aguardar para que ele finalize tudo e está terminando a instalação. Após terminar a instalação, você já vai saber como fazer a configuração. A primeira coisa que você deve fazer é ligar pelo menos um PC atrás deste Engine Firewall, por exemplo. Isso para fazer o teste antes de fazer a configuração de toda a rede interna, no caso. Eu recomendo que você ligue um PC e faça essa configuração igual eu estou fazendo aqui neste tutorial, porém, no meu caso, em máquinas virtuais. Vamos então ejetar aqui o DVD, pois ele não ejetou automaticamente, e vamos dar OK. Aqui ele já me diz que pelo endereço já vai dar para acessar a página de configuração, mas eu vou acessar pelo endereço de IP também, no caso. Então, OK. E está reiniciando depois da instalação. Agora então ele vai dar boot no Engine Firewall. Depois que removemos o CD, depois daquela mensagem e tudo mais, vamos então aguardar o sistema inicializar. Depois de inicializar é que a gente faz a configuração da máquina, no caso a primeira máquina da rede, o primeiro cliente desta rede no caso. Vamos então aguardar. Inicializou. Agora eu vou passar então a fazer a configuração do Engine Firewall no cliente. Agora então aqui no cliente a gente vai fazer então a configuração do cliente. A máquina virtual eu tive que trocar o endereço de IP dela, agora então ela é 192.68.10.15 e vou fazer a configuração então da placa de rede. Aqui, como é a primeira placa de rede dessa rede, então no caso o que a gente vai fazer? Vamos então definir o endereço de IP fixo, pois ali no Engine Firewall não tem DHCP, não tem DNS, não tem nada configurado ainda.
Por isso, a gente então coloca a placa de rede funcionar e testa. Se funcionar o ping, aí a gente deixa como está. Se não, a gente passa para a segunda placa de rede. Vamos então à configuração. Vou então iniciar. Primeiramente no prompt comando, eu vou dar o ping 92.68.10.15, que eu troquei o endereço de IP de lá. Então ali deu inacessível. Vamos então em painel de controle, conexões de rede, conexão local, propriedades. E vou colocar aqui nas propriedades o endereço de IP desse sistema aqui. Aqui está 192.68.10.15. Eu vou colocar então 192.68.10.20, por exemplo. Está dentro da mesma subrede, no caso ali a 255.255.255.0. Eu troquei nessa nova configuração aqui, pois a configuração não estava dando muito certo, eu tive que trocar. Então, gateway padrão 92.68.10. No caso ali 15, mas depois quando a gente for fazer a configuração do Engine Firewall, eu vou trocar para 192.68.10.1 para, obviamente, deixar o gateway padrão como 10.1. E aqui no DNS eu vou botar o do Google mesmo e vou dar OK, fechar. E agora sim vamos dar o ping em 92.68.10.15. Veja que deu o ping e aqui está conectado. Vou abrir então o navegador, aqui no caso Mozilla Firefox, isso no cliente. Eu vou maximizar essa tela aqui para facilitar a nossa visualização. Fechar agora o prompt, pois já está conectado. E agora abrir então o navegador. Vamos então no endereço que configuramos lá, 192.168.10.15. Ele vai dizer de primeiro momento que a conexão não é confiável, pois ele usa HTTPS e não tem um certificado válido. Se você quiser comprar um certificado válido, pode também, ou se não, você ignora este aviso. Clique em Eu compreendo os riscos, adicionar exceção, confirmar, perfeito. Agora então ele vai entrar na configuração do Engine Firewall. Vamos então clicar aqui nessas três setinhas. Welcome to Engine Firewall. Vamos colocar a linguagem português do Brasil. A time zone, que é o horário, vamos colocar América, São Paulo, que é o mesmo horário que Brasília, e Brasília, que é o mesmo horário que São Paulo. E clicamos nas setinhas. Você de outras regiões, procure o seu horário na lista. Aqui só ler ou não a General Public License e clicar em aceitar a licença e clicar na setinha. Clicando na setinha, você deseja restaurar uma cópia de segurança. Caso você tenha um backup do Engine Firewall, que você formatou o Engine Firewall, você marca sim. No meu caso, como é uma instalação nova, e no seu caso também pode ser uma instalação nova, então deixe selecionado não e clique nas três setinhas. Aqui você vai configurar uma senha de administração web, no caso do admin. Então eu vou dar uma senha para ele e vou confirmar esta senha logo embaixo. Senha do SSH, para o servidor SSH ser conectado. Então a senha do SSH e a confirmação da senha do SSH. Feito isso, então aqui a gente vai logar no web admin e a senha, e no SSH o root mais a senha, e clicamos nas setinhas. Agora é as interfaces de rede. A primeira coisa é o tipo de interface vermelha, que é a não confiável, que tenha conexão com a internet WAN. No caso aqui é Ethernet estático no meu caso. Se a sua rede tiver um servidor DHCP antes, então você vai marcar Ethernet DHCP. Se o seu modem for ADSL e quiser fazer autenticação PPPoE, marque PPPoE. Se for ADSL por USB ou cabo PCI, selecione aqui também. O ISDN seleciona aqui também. Modem analógico, no caso das modem discado, você seleciona, ou um gateway.
Aí você seleciona a sua opção que melhor te atende e clica nas setinhas. Aqui no caso, se tiver sei lá, uma placa de rede Wi-Fi, você quiser configurar no Indian Firewall, pode configurar aqui também. No caso aqui não temos nenhum e clico nas setinhas. Verde. Agora então vamos fazer a configuração da rede local da LAN. Aqui eu tinha colocado então 10.15, eu vou trocar aqui para 10.1. No caso aqui, 192.168.10.1. Na instalação eu fiz 10.0.0.1, mas na verdade não estava funcionando muito legal. Eu botei então 92.168.10.1.15. Agora eu botei a 10.1. Aqui você escolhe a subrede, que é a /24. Aqui não vamos alterar. E podemos adicionar endereços de IPs adicionais nessa caixa aqui de baixo. Aqui vamos dar o nome do computador, que no caso aqui é SRV, que eu vou botar pg.localdomain. No caso aqui é o nome de máquina, você escolhe um nome para sua rede. E aqui é a rede ETH0, que é a placa que vai entrar, ou melhor, que vai sair a conexão da internet para as máquinas, para o switch, para a sua rede local. Já a ETH1, que é essa aqui de baixo, é a interface vermelha, a que fica conectada diretamente à internet. E clicamos nas 3 setinhas. Agora, a gente vai configurar a conexão com a internet WAN, que é aquela que vai se conectar diretamente, é aquela placa de rede que vai se conectar diretamente à internet. Vamos colocar endereço de IP, no meu caso é estático, então vamos colocar o 92.168.0. Bom, aqui eu vou botar 235, pois é o endereço que eu faço, é um roteamento do roteamento que eu faço aqui, por isso que eu não queria colocar na rede local, mas mesmo assim eu tive que colocar. Mas enfim, se o seu caso for um endereço de IP estático, por exemplo, eu tenho um ADSL, não quero conectar por PPPoE, eu quero fazer um roteamento desse ADSL, então o primeiro endereço 192.168.0.1 ou 1.1. O segundo endereço vai ser o do Indian Firewall, que no caso ali eu configurei o 92.168.0.235, mas pode ser o 0.2. E depois do 0.2 vai para uma outra subrede, que é o 10.1, que eu coloquei ali na interface ETH0. Na interface ETH1, 92.168.0.235, que recebe a internet. Você vê o melhor exemplo que melhor te atende para endereçamento de IP. E vou marcar então aqui a única placa que me restou, que é ETH1. O gateway padrão, pois eu estou configurando IP fixo, então é o 92.168.0.1. MTU não vai precisar eu colocar, mas geralmente é 1500. Não vou colocar nada, pois ele vai escolher o endereço. Ele vai selecionar o melhor endereço para ele. Endereço MAC, ou melhor, o menor número, né? O endereço MAC forjado com, isso aqui também não vai precisar preencher. E clicamos na setinha. Agora a configuração do DNS. Vou colocar também a do Google aqui no meu Indian Firewall. E vou clicar na setinha. Aqui não é necessário fazer nada. E clica na setinha. Ok, aplicar a configuração. Agora na máquina local, como eu fiz a alteração do endereço, eu vou precisar trocar aqui também nas interfaces de rede do cliente, no caso do primeiro cliente, as propriedades aqui. E vou trocar o endereço de gateway desta máquina. Vou abrir aqui então o protocolo TCP/IP. Aqui eu vou botar o 92.168.10.1. Ok, fechar isso aqui também. Agora então ele já está redirecionando para o 92.168.10.1, que é o meu caso aqui. O Indian Firewall está recarregando a página. Vamos aguardar. Enquanto isso, vou minimizar esta máquina virtual e veja que agora ele já reiniciou aqui o meu Indian Firewall com um novo endereço de IP, o 92.168.10.1, e está na subrede 92.168.10.1/24. Vou abrir aqui a primeira máquina da rede. Vou então tentar aqui de novo. Agora ele vai abrir novamente essa tela. Vamos confirmar. Aí agora ele vai pedir um login e uma senha. Admin
e a senha que configuramos na instalação. Muito bem, está instalado o Engine Firewall. Vamos fazer um primeiro teste, então com o prompt comando, dá um tracert para um endereço de IP, por exemplo 8.8.8.8. Vamos ver para onde ele vai passar esta rede. Veja que ela passa 192.68.10.1. Ela já está passando pelo Engine Firewall, pelo meu modem, no caso 92.68.0.1, no caso meu router, né? E o meu modem 92.68.1.1 e está subindo para a internet. Vamos então ver as configurações do Engine Firewall para a web. Aqui temos, do canto de cá, temos painel de controle, configuração de rede. Tem, no caso aqui a gente pode refazer aquelas configurações iniciais, se preferir. Notificações de eventos, que aqui a gente tem as notificações de eventos, podemos enviar notificações por endereço de e-mail. As senhas para trocar as senhas do admin, a senha de discagem, a senha do root, etc. Console web, que ele transforma esse console web em um console mesmo. Acesso SSH para liberar o acesso do SSH, daí você habilita aqui. Configurações de interface, que daí você pode configurar aqui também a interface gráfica desse Engine Firewall. Cópia de segurança, para fazer uma cópia de segurança do Engine Firewall aqui, para fazer um backup e tudo mais. E aqui desligamento para desligar ou reiniciar este Engine Firewall. Vamos então na guia. No caso aqui estamos em sistemas, agora estamos em estado. Aqui a gente pode ver os serviços que estão parados e rodando aqui neste Engine Firewall. Estado do sistema, então o estado da rede. Aqui no caso temos a ETH0, ETH1 e entre outras informações. Aqui a tabela de roteamento e aqui a tabela ARP. Gráficos do sistema, a gente pode ver os gráficos de CPU, memória, rede, disco, entre outras coisas aqui também. Gráficos de tráfego é da rede, então aqui a gente pode visualizar os gráficos de tráfego de dados da rede. Gráfico de proxy, que caso você habilite o Squid, ele vai mostrar os gráficos aqui e as conexões aqui também que estão estabelecidas, etc, etc. Conexões VPN, temos aqui também, para estabelecer quantas conexões VPN estão conectadas, ver as conexões e tudo mais. Estatísticas de e-mail SMTP, para ver quantos e-mails já foi enviado pelo Engine Firewall, entre outras informações. Então aqui não temos nenhuma informação. Fila de e-mail, para visualizar gráficos da fila de e-mail. O proxy SMTP está atualmente desabilitado e não há nenhum dado. Vamos então à rede. Aqui temos editar os hosts, a gente pode editar os hosts que temos aqui. Podemos fazer o roteamento aqui. Interfaces, aqui também. Serviços, temos a guia serviços para habilitar então o servidor DHCP. Aí a gente salva. Isso só um exemplo. Aí salvamos, salvar tudo, ok. Enfim, salvamos aqui. Perfeito, agora o servidor DHCP está habilitado. Temos então aqui o DNS dinâmico, também podemos configurar. O motor antivírus, que daí tem um antivírus que pode fazer uma verificação da rede. Servidor de horário, que ele pode ser um servidor de horário também. E aqui está para usar um servidor de horário da rede. Podemos configurar aqui também. Treinamento do anti-spam, podemos configurar também aqui. Prevenção à intrusão, ele tem um sistema de IPS, que é o sistema de proteção de prevenção de intrusão. Traffic Monitoring, que no caso é para habilitar a análise de rede. Servidor SNMP, pode habilitar aqui também. E o QoS da rede. Para fazer o QoS da rede, você vem aqui. Temos Firewall, que é uma das configurações que podemos fazer. O redirecionamento de porta NAT, podemos configurar aqui. Tráfego de saída, aqui. Tráfego interzonas, podemos configurar aqui também. Da VPN, aqui podemos habilitar o Firewall VPN.
E o acesso ao sistema e os diagramas de firewall. Temos aqui também. Temos aqui vários modelos de NAT, rede, VPN, etc, etc. Em proxy, você pode clicar aqui em proxy para habilitar o proxy de HTTP, fazer as configurações de política de acesso, autenticação, etc. Do POP3 também temos o proxy, que podemos habilitar, o FTP, que é o servidor FTP, podemos habilitar o SMTP, que também podemos habilitar, e o DNS, o proxy de DNS também podemos habilitar aqui. VPN. A VPN que ela usa é a VPN do OpenVPN, então você vai precisar configurar isso aqui se caso você queira usar a OpenVPN. Aqui as configurações do cliente para você gerar chave, entre outras coisas. Temos também o IPsec, para configuração do IPsec da VPN, a autenticação, os usuários você vai criar aqui e os certificados você vai gerar aqui em Certificates. Muito bem, aqui os logs e as informações. Temos os logs aqui para exibir os registros. Temos um log de, no caso aqui ele não aparece porque ainda não foi gerado. Sumário, sistema. Aqui temos um log de sistema que você pode visualizar. Serviço, não foi feito nenhum log de serviço. Firewall, proxy, no caso o Squid, vai poder ver os logs do Squid aqui. Configurações deste serviço de registro de log. E o carimbo de data e hora confiável, que você pode habilitar aqui. Muito bem, então está apresentado o Engine Firewall para fazer as configurações então da rede. É isso é o básico, daí você pode configurar a rede para, enfim, ser um proxy, ter roteamento de rede, um VPN, entre outras coisas. Muito bem, então estamos encerrando por aqui este tutorial, rápido inclusive, para fazer as configurações. Se você quiser testar, por exemplo, se está realmente funcionando, como a gente já viu, vamos fazer o seguinte: abrir o site do google.com.br. Aí está, veja aqui, tem rede. Fechar isso aqui, já vou desligar esse sistema e já vou desligar este sistema aqui também. Muito bem, feitas as configurações, então é isso. Vou encerrando então o tutorial por aqui. Fechar isso aqui também. Bom, vamos então aos detalhes. A configuração da rede é muito simples. Você tem que ter duas placas de rede e fazer a configuração. Se uma placa de rede conectar, você conecta num PC e faz a configuração. Depois de fazer a configuração, aí sim você passa a fazer a configuração, botar num switch, alguma coisa do tipo. Mas só depois de fazer a configuração em um PC, porque você vai precisar fazer a configuração em pelo menos um PC e definir a máquina na rede como o primeiro endereço de IP ou o último endereço de IP também pode ser, não tem problema nenhum, desde que aponte o gateway corretamente na rede. Muito bem, feito isso, então encerramos por aqui o tutorial do Engine Firewall. Até a próxima!